Bem, então chegamos ao último tópico do nosso curso de cálculo numérico e vamos ver então inicialmente no tema das equações diferenciais ordinárias, na solução das equações diferenciais ordinárias, as equações de primeira ordem. Então, como não poderia deixar de ser, vamos fazer uma breve apresentação sobre o que se trata. Primeiro, recordando o que vem a ser uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial, como o próprio nome já diz, é uma equação que envolve a variável independente x, a função desconhecida y e suas derivadas, certo? Então, toda equação que envolver as y, as suas derivadas e x, é uma equação diferencial. Então, nesta notação, ali nós vemos, dentro do parênteses, uma derivada de ordem n, certo? Então, este n que aparece aqui na ordem da derivada mais alta presente, eu vou definir como a ordem da equação diferencial. Então, por exemplo, y duas linhas mais y' mais y igual a seno de x, essa é uma equação de segunda ordem, certo? Muito bem. Então, o que vem a ser uma equação diferencial ordinária, que, aliás, é o escopo do nosso estudo. Nós não vamos estudar neste curso a solução de equações diferenciais parciais, certo? Então, o que é uma equação diferencial ordinária? É uma equação que envolve apenas derivadas totais, portanto, funções que dependem de uma única variável, que é o escopo do nosso curso. Volto a insistir que não estudaremos equações diferenciais parciais. Em seguida vem o chamado problema de valor inicial. Como o próprio nome sugere, um PVI, problema de valor inicial, é um problema, uma equação diferencial, onde as condições de solução se referem a um mesmo ponto. Então, aqui neste exemplo em vermelho que se encontra aqui ao lado, a gente pode deduzir, se são duas condições iniciais, eu deduzo que é um problema de segunda ordem, e observe que as condições se referem a um mesmo ponto, que é x igual a zero, certo? Então, neste caso, eu tenho um PVI, problema de valor inicial. Então, isso para se referir, como o próprio nome já sintetiza de alguma forma, já indica de alguma forma, aos problemas temporais, certo? Que eu não tenho como me referir a uma condição futura se eu não conheço essa condição futura. Então, preciso sempre me referir ao instante inicial. Eu não conheço as condições futuras, então preciso me referir ao instante inicial. Mas isso não significa que eu não possa ter um problema geolocalizado, aliás, um problema geométrico, me referindo a coordenadas espaciais, um problema espacial. Posso, e vou chamar de problema inicial do mesmo jeito se as condições se referirem a um mesmo ponto, certo? Ao passo que o problema de valor de contorno, eu posso ter a mesma equação diferencial, encarada como PVI ou como PVC, como problema de valor inicial ou problema de valor de contorno. Problema de valor de contorno, observe aqui que as condições se referem a pontos diferentes, certo? Então aqui eu tenho a temperatura em x igual a zero e a temperatura em x igual a L, certo? Então esse é um problema de valor de contorno, ok? Bom, então vimos aqui em cima que n é a ordem da mais alta derivada presente. Vamos ver primeiro, para depois generalizar, vamos ver primeiro a solução de equações de primeira ordem. Então, a forma geral dessas equações, e é a forma
na que a gente vai colocar a nossa equação para ser resolvida, é sempre y' igual a f de xy, na forma geral. É claro que y' pode ser redutível a só uma função de x, a só uma função de y, mas na forma geral eu tenho essa expressão y' igual a f de xy. E como é uma equação de primeira ordem, vai estar submetida a uma única condição inicial. Y de 0, podia ser y de 1, podia ser y de 2, mas só para a gente entender que é uma condição inicial, y de 0 igual a y0. Né? Então, vamos lá. Então, como é que eu resolvo isso? A solução numérica geral, todos os métodos, vai existir, então, métodos de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, etc. Eu tenho a mesma equação de primeira ordem, mas o meu método ele pode ser um método de segunda, de terceira, etc. De várias ordens, ainda que eu queira resolver uma equação de primeira ordem. Então, o método também tem a sua ordem. E a forma geral para a solução dos meus PVIs será a série de Taylor. Então, aqui eu tenho yn mais 1, ou seja, y devida ao ponto xn mais 1 é yn. Então, eu estou partindo do pressuposto que para determinar y para x igual a xn mais 1, eu preciso saber as propriedades da função em yn, ou seja, em y igual a xn. Então, eu tenho yn mais y'N vezes h, mais y duas linhas n vezes h ao quadrado sobre 2 fatorial, etc. Então, isso nada mais é do que a minha série de Taylor. Muito bem. Então, agora, K, como eu falei no slide anterior, passa a ser a ordem da solução. Eu vou desenvolver a minha série de Taylor até a ordem K. Então, exposto assim parece muito simples, mas a gente vai ver que existem contratempos seríssimos para adotar a série de Taylor. Mas na ordem 1 a gente vê que dá para tolerar isso tranquilamente. Então, agora que estamos falando de solução proposta já, vamos agora definir 4 termos que serão possivelmente ouvidos bastante. O primeiro termo é o passo que eu vou dar para resolver. Eu posso ter um passo simples ou um passo múltiplo. Então, por exemplo, ainda que minha solução, minha condição inicial seja y de 0 igual a y0, eu posso desejar conhecer esta solução em vários pontos. Eu posso desejar y de 1, y de 2, y de 3, uma vez que numericamente é o que eu tenho, certo? Se eu quisesse a solução analítica, eu não estaria partindo para a solução numérica. A solução analítica me daria uma expressão, e eu poderia, com essa expressão da solução, obter qualquer valor de y para qualquer valor de x desejado. Mas, na solução numérica, tudo que eu terei é uma tabela de pontos, sempre. Então, essa minha solução eu posso desejar em vários pontos y de xn, portanto, né? Então, para sair de y0 e chegar até y de xn, eu posso fazer isso dando um passo de cada vez, de 0 até 1. Eu caminho com o passo h igual a 1. De 1 até 2, caminho com o passo h igual a 1, de novo. E vou caminhando até chegar a xn, dando um passo de cada vez. Então, este é um método de passo simples.
Existem também métodos de passo múltiplo, ou seja, só para a gente entender, eu poderia desejar chegar em xn, mas dar 3 passos de uma vez, ou seja, conhecer ao mesmo tempo de uma só vez y de 1, y de 2 e y de 3. Então estaria dando 3 passos de uma só vez. Observe que não estou falando de aumentar o passo h para h igual a 3. Estou falando de obter y de 1, y de 2 e y de 3 de uma só vez. Então, neste caso, teria um método de passo múltiplo. Eu posso ter, ao mesmo tempo, um método explícito. O que é um método explícito? Que para determinar o valor de y1 ou de y2 ou de y3, eu conheço tudo que eu preciso para determinar, ou seja, y de 1 é uma função de variáveis conhecidas, se não previamente, que eu posso calcular antes de determinar y de 1, certo? Ao passo que o método implícito, teoricamente, nesse exemplo que eu dei, para determinar y de 1, eu teria que conhecer variáveis desconhecidas, ou seja, a minha variável desejada é uma função de outras variáveis que eu não conheço. Então, esse seria um método implícito, certo? Muito bem, então o que a gente vai estudar aqui agora, nessa videoaula, são os métodos explícitos de passo simples, derivados da série de Taylor. Então, claro, para começar, um método de primeira ordem, que a gente batiza como método de Euler. Então, eu vou truncar a série de Taylor na ordem 1 e vou ficar com yn mais 1 igual a yn mais y'N vezes h. Então, observe que se minha condição inicial, aqui eu tenho este exemplo, dy dx menos 2y sobre x mais 1 igual a x mais 1 ao cubo, submetido a y0, y de 0 igual a 3. Então, esta minha condição inicial já pode ser inserida aqui neste lugar, certo? Então, eu conheço yn e conheço também y'N, porque se eu modificar essa equação aqui, deixando dy dx sozinho do lado esquerdo, eu vou obter um f de xy do lado direito. Então, como eu conheço x de 0, que é 0, e conheço y de 0, que é 3, eu posso determinar y' de 0, ou seja, y' de 0 é igual a f de x0, y0. Eu conheço x0, x0 é igual a 0, e conheço y0, y0 é igual a 3, certo? Então, o método de Euler é um método bastante simples, bastante amigável, por conta de eu poder determinar, é um método explícito, portanto, porque as variáveis que eu não conheço eu posso calcular facilmente. Então, é um método bastante simples, bastante limitado também. Então, vejamos a solução desse exemplo pelo método de Euler, com 3 possibilidades. Então, dy dx, eu já passo para o lado direito, então, ó. Então, o meu f de xy é isso que aqui está, certo? E eu vou resolver isso com h igual a 1, y de 0 igual a 3, mas também vou resolver com h igual a meio e com h igual a 0,25. É isto que está dito aqui do lado direito desse slide anterior, certo? E para a comparação, eu disponho aqui y de 1 igual a 18. É a solução exata deste problema. Então, aqui, como eu falei, yn é y de 0, que é conhecido, igual a 3. y'N é f de x0 y0, eu posso calcular igual a 7. Substituo na equação
de Euler, que é esta equação que aqui está, e obtenho y1 igual a 10. Observe que eu estou bastante distante do 18. Então, para melhorar a minha solução, vou diminuir o passo. H igual a meio. Então, a observação que está aqui do lado é verdadeira. Vou necessitar dar 2 passos até chegar a x igual a 1. Certo? Então, continua o y de 0 igual a 3. Então, agora só que o meu passo é igual a meio. Portanto, y de meio será y de 0 mais y' de 0 vezes h igual a meio. Então, eu tenho 3, eu tenho 7, eu chego em 6,5. Então, y de meio igual a 6,5 é a minha nova condição inicial que será inserida aqui. Então, para chegar agora a y de 1 é y de meio, mais y' de meio vezes meio. Então, y' de meio eu posso determinar aqui é 12,042. Então, y de 1 é 6,5, mais 12,042 vezes meio, eu chego em 12,521, que é a minha resposta da letra B, ainda distante do 18. Então, para melhorar a precisão, diminuímos mais um pouco, então, o passo para 0,25. Precisarei dar 4 passos até chegar, aliás, 3 passos até chegar até 4 passos, desculpe. Então, y de 0, y' de 0 vezes 0,25. Esses dados iniciais permanecem os mesmos. 3 mais 7 vezes 0,25. 4,75, que passa a ser a minha nova condição inicial. Y de meio é y de 0,25, que é o recém-calculado 4,75. Mais y' de 0,25 vezes 0,25. Essa derivada, calculo, obtenho o valor dela, insiro esse valor aqui e chego a 7,1383. Então, y de 0,75 é y de meio, mais y' de meio vezes 0,25. Posso calcular esta derivada. Obtenho este valor, vou inserir, chego a 10,362. Este valor eu vou inserir aqui. Calculo a derivada também e chego agora a 14,663. Então, percebam uma coisa, que primeiro, esse é um método bastante amigável, bastante fácil de ser implementado em qualquer equação diferencial, mas já perceberam que ele tem um sério problema. Eu diminuí o passo e mesmo assim eu estou distante dos 18 que eu desejava atingir. De qualquer forma, dependendo das não linearidades envolvidas, pode ser um método bastante interessante de ser adotado, certo? Então, nessa primeira parte, vamos nos restringir, então, ao método de Euler.